Olá, caros irmãos e irmãs, que Jesus nos conceda a sua paz. Hoje vamos falar sobre gratidão, esse sentimento que nos torna elegível ao reino de Deus, de amor, de paz e de felicidade. Várias vezes vimos Jesus nos ensinar a grandeza desse sentimento. Na prece dominical, por exemplo, ele abre essa oração com uma expressão de reverência e respeito. Diz ele, o nosso Mestre: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Um sentimento de gratidão, respeito e reverência. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18, diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, asseverando que sempre devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporciona, já que tudo é para o nosso próprio bem. A nossa ingratidão foi exposta por Jesus naqueles dias e momentos extremos da cruz infamante em que Ele foi submetido. Por exemplo, nesta passagem: Porque se ao madeiro verde fazem isso, o que não se fará ao seco? Disse Jesus, conforme Lucas, capítulo 23, versículo 31. Esta exclamação, naquele momento difícil em que ele carregava a cruz, expressa o seu sentimento sobre o que ele pensava na ingratidão daquela multidão, das pessoas com que ele conviveu e que o acompanhavam indiferentemente. Emmanuel ressalta esta passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 82, com o tema Madeiros Secos. Diz Emmanuel: o martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e de ingratidão. Ainda na hora da sua prisão, conforme Mateus, no capítulo 26 e no versículo 55, diz assim: Então disse Jesus à multidão: Saíste como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Ele esperava a nossa compreensão, e que demonstrássemos o salvador sentimento de gratidão, que nos aproxima deste reino dos céus. O verdadeiro martírio de Jesus foi ver a forma com que todos que ele conviveu, curou, amou, o trataram no final da sua missão aqui na Terra. Mas será que a alma de todos que ele estendeu a mão também foram curadas? Veremos que a verdadeira cura não é a do corpo físico. Esta passagem agora nos trará reflexões profundas sobre esse tema. É a passagem que Jesus cura 10 portadores de hanseníase, e que está narrada em Lucas, no capítulo 17, no versículo de 11 a 19. Muito bem, dedicados irmãos, vamos fazer uma leitura livre, conforme está a narrativa do evangelista, que está no capítulo 17 e começa no versículo 11. E aconteceu que, ao partir para Jerusalém, ele passava pelo meio da Samaria e da Galileia. E ao entrar em certa cidade, vieram ao encontro dele 10 varões leprosos que pararam a certa distância. Eles levantaram a voz, dizendo: Jesus, comandante, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E sucedeu que, ao saírem, foram purificados. E um deles, vendo que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e prosternou-se aos pés dele, rendendo-lhe graças. Ele era samaritano. Em resposta, disse Jesus: Não foram purificados 10? Onde estão os outros 9? Não se encontrou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Que passagem bonita! Que lição maravilhosa estaria reservado para todos nós. Primeiramente, temos que entender de onde vem a orientação de Jesus a eles: ide vos mostrar aos sacerdotes.
Era para atender a uma tradição judaica que está em Levítico, no capítulo 13, e no versículo de 4 a 6, onde o sacerdote, após examinar a pessoa que ficou curada por 2 semanas consecutivas, lhe daria uma declaração para que ela retornasse ao mundo dos vivos. Entendia-se que os portadores do mal de Hansen estavam condenados a viver fora do mundo em que todos conviviam. Entretanto, um voltou, rompeu com as conveniências da época e atendeu a uma outra tradição mais simples, que está em Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 33. Diz assim: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus Pai seria adorado no coração e não por atos exteriores. Essa era a declaração de Jeremias. Não esqueçamos do aspecto divino e incomum desta passagem que acabamos de narrar da cura dos 10 portadores de hanseníase, que somente a Jesus pertenceu, a cura instantânea, e neste caso foram 10 os curados. Outro aspecto é que a cura se deu no caminho, não foi diante de Jesus, enquanto eles seguiam para se apresentar aos sacerdotes, o que já demonstrava uma prova de fé. Todos confiaram, tiveram fé, mas só um voltou para agradecer. Um aspecto comovedor e marcante desta passagem, que foi comentada pelo espírito Amélia Rodrigues no livro Luz no Mundo, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, diz assim: há uma pergunta que Jesus fez. Não foram 10 os curados? Perguntou emocionado Jesus. A interrogação soluça triste nos ouvidos de todos. Por que este samaritano, tido estrangeiro, somente ele veio agradecer? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, comenta a benfeitora espiritual. No livro A Mensagem do Amor Imortal, Amélia Rodrigues conclui, ainda comentando esta passagem: os ingratos prosseguem em todos os segmentos da sociedade. Sempre aguardam receber, jamais se preocupam em retribuir. Aqueles dias que não mais retornaram foram o prólogo da era que se estabelecerá na Terra, em ocasião oportuna, quando os seres se resolverem pelo amor e pela renovação íntima, trabalhando os metais da indiferença moral e modelando-os a fim de que se permeiem de sentimentos enobrecedores. Eram 10 os leprosos, diz ela. Um deles era samaritano, o que voltou para agradecer a Jesus e que por isso adquiriu a cura permanente, a cura real. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Muita paz. Muito obrigado a todos.